Conectados com o mundo e desconectados em casa. Bom dia, paz seja convosco. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu vou ter uma pessoa muito especial comigo aqui hoje, o pastor Décio, lá da cidade de Assis, no interior de São Paulo. E nós vamos estar juntos aqui trabalhando sobre esse tema, né, tão comum, tão atual aqui nos nossos dias, né, tão presente nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, né, conectados com o mundo. Quem não está conectado com o mundo? E também não dá para ficar desligado do mundo também, né, nós precisamos entender o que está acontecendo, saber se mover, saber lidar com as situações do mundo, mas o quanto isso influencia dentro da nossa casa de forma negativa no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Bom dia para você, paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero estar iniciando essa live, quero fazer uma oração antes de começarmos, né? Porque eu quero sim, e eu creio que você também quer, que Jesus esteja aí, né, no controle de todas as coisas, que Jesus esteja falando ao seu coração, ao meu coração. Bom dia, meu irmão, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas aqui, ó, tem umas pessoas novas aqui na live. Bom dia, Genilda, paz do Senhor Jesus. Tem aqui, deixa eu ver, Maria Plandim. Bom dia, Maria. Bom dia, Lidiane Ferreira, paz do Senhor Jesus para vocês. Eu estou aqui fazendo essa live, trabalhando nesse assunto sobre casamento, porque nós, né, não sei se você sabe, eu lancei o meu livro recentemente, né, e esse é o tema do meu livro, casamento, noivado, né, relacionamento conjugal. Então eu senti do Espírito Santo essa direção, né, de estar trabalhando dentro desse assunto de casamentos, aqui também nas lives, né, porque eu entendo que o casamento tem sido atacado de todas as formas, né? E eu creio que o Senhor tem nos dado uma oportunidade, uma abertura de proteção para os casamentos através do conhecimento da palavra, né? Através daquilo, da palavra viva que tem sido liberada, não somente através da minha vida aqui nas lives, mas de muitos outros ministérios e outros departamentos que têm falado disso, né? Bom dia, Lidiane. É da igreja da Batista, né? Amar. É isso, não é? Será que eu guardei? Mas eu quero estar fazendo uma oração agora, tá bom? Aí, se você puder, esteja orando comigo, né? E apresentando esse tempo ao Senhor. Que ele seja um tempo edificante, que seja um tempo de alinhamento, de conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que nós temos, Senhor, de estar na tua presença, de poder te adorar, de poder falar contigo, de poder derramar os nossos corações diante de ti. E Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti esse tempo, essa live. Pedimos que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor esteja conduzindo esse tempo, Pai. Que não seja falado aquilo que eu acho, ou que eu gosto, ou que o pastor Décio gosta, que ele acha, mas que a gente venha estar abordando aqui aquilo que é importante para o coração das pessoas e aquilo que vem do seu coração para nós, Senhor. Porque nós sabemos que a palavra, quando vem de ti, ela traz vida, ela traz poder de Deus, ela traz alinhamento, ela traz arrependimento, ela traz mudança de atitude. E é isso que nós queremos, Senhor. Nós colocamos diante de ti as nossas vidas e pedimos, esteja no controle de todas as coisas. Vem conduzindo todas as coisas nesse tempo, Pai. Que o Senhor fale poderosamente ao coração daqueles que estão aqui comigo agora e também ao coração daqueles que estarão assistindo depois, Senhor. Não importa o tempo que essa live será acessada. Que em todo momento, Senhor, o teu Espírito possa ministrar aos corações, Senhor, trazendo vida, trazendo transformação, renovação, trazendo mudança de atitude, Pai. Age poderosamente sobre as nossas vidas, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Marcinha. Paz do Senhor Jesus para você também. Aleluia. Gente, você que está aí me assistindo, envia a live para outras pessoas aí, pelo aviãozinho aí, vai ficar lá no perfil da pessoa, vai ficar, aliás, no direct da pessoa. Quando ela puder, ela assiste, tá bom? Enquanto isso, eu vou enviar o convite aqui para o meu amigo, o pastor Décio, para que ele possa aceitar e entrar.
e ele já vai estar entrando aqui comigo. Enquanto isso, você vai enviando, tá bom? Aproveita esse tempinho aí e envia. Ah, já está entrando, que bênção. Que bênção, você só precisa virar sua câmera. Aí, ê! Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Nosso bom dia, bom Senhor, dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom bem por aí? dia. Tudo bem? Você está me vendo? Eu não estou te vendo, mas pela fé eu vejo. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. É a internet, gente, não tem jeito. Quando acontece isso, é a internet. E vai ter que ser assim, pastor, porque eu vou ter que Sem te problema. interromper de vez em quando. Nós vamos em frente aqui, você me interrompa a hora que for necessário. Amém. Pastor Décio, ele é lá da cidade de Assis, interior de São Paulo. É um amigo nosso, amigo da família aqui. Eu conheci o pastor Décio pelo Chamar, a gente serve ao Senhor lá no Chamar. Ele é um profeta, né, de Deus ali, é usado ali. E que Deus use você poderosamente, pastor. Que você fique à vontade. Manda um beijo aí para minha amiga a Aretusa, né? Qualquer hora quero que ela faça uma live comigo, viu? Amém, vai fazer sim. Eu creio nisso ainda. Nem todo Amém. mundo por isso aqui, né? Mas vai fazer sim, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, fique à vontade, tá bom? De vez Ok, em quando eu vou te interromper, mas tá, pode ficar à vontade. tá ok, beleza, vamos embora. Eu quero agradecer em primeiro lugar, né, a confiança. A pastora Rita é uma grande amiga, uma grande companheira de oração aí, né? Nós servimos o Ministério Chamar e tem sido uma bênção em nossas vidas. E eu aqui queria que nessa manhã, né, em primeiro lugar, agradecer a todos que estão presentes, que estão vendo ao vivo e que depois também verão. E pedir que a presença do Espírito Santo esteja entre nós, né? O mais importante para Amém. nós não é, como a pastora Rita disse, a nossa opinião, a nossa interação, a nossa decisão de estar aqui, mas sim aquilo que o Espírito Santo pode fazer em tua vida, aquilo que o Espírito Santo pode trazer para você de ensinamento. E eu me coloco em primeiro lugar, né? Eu estou sendo tratado nessa área, eu quis exatamente trazer esse tema, porque é um tema que me interessa pessoalmente. Nós temos vivido isso aqui em casa, estamos lutando com esse sistema, né, de estarmos conectados totalmente com o mundo e muitas vezes desconectados com o que está acontecendo com nós mesmos. Eu queria basear essa nossa conversa em dois trechos da palavra de Deus. Em Provérbios 15:1, ele vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E depois em Tiago 1:19 e 20, eu separei aqui, ele vai dizer assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu quero que abordar que essa palavra, né, tanto a palavra branda quanto a ser tardio, pensar antes de falar, isso não se resume somente ao homem, como está na palavra de Deus, ele se movimenta ali pelo homem, porque naquele momento os homens eram o foco, né, de Tiago. Mas eu falo que hoje nós vivemos um tempo onde tanto homens como mulheres, hoje nós temos que pensar muito para falar. Uma simples palavra pode transformar toda uma situação. E no momento de estrangulamento, no momento de intervenção, no momento de discussão ou qualquer divergência entre o casal, é muito importante você ter esse tempo de você pensar, de você abaixar a tua bola, sabe, segurar a onda ali, ver o que vai realmente acontecer para que então você se manifeste. Né? A gente, às vezes, com sangue quente, acaba falando alguma coisa que vai magoar ainda mais o cônjuge e vai falar. E, às vezes, diretamente está ligado isso com o que nós vivemos hoje dentro do celular. Nós estamos ali, hoje o celular é uma ferramenta muito importante para a gente. Nós compramos pelo celular,
nós nos relacionamos pelo celular, nós temos grupos, nós respondemos a parentes. Então, é uma infinidade de coisas ali, fora o tanto de informações que nós temos, cada um com uma fórmula diferente, um caminho diferente, uma palavra diferente, e muitas vezes isso traz uma confusão na tua mente, fora o tempo que você destaca para aquilo, né? Você está dando um tempo ali, né? A pastora do Xamã, a pastora Silvia, sempre fala que nós temos que ter alguma coisa mais interessante do que o celular da nossa esposa. Cara, isso é difícil de competir, mano, porque o celular hoje é uma ferramenta, né? Top, tem tudo ali, cara, né? Sem Mas contar, né, pastor? Sem contar que a gente acessa o que quer, né? Se hoje exatamente, eu quero, se hoje eu tô meio com o coração meio apertado, eu vou procurar alguma coisa que me alegre, não é? Então exatamente. ele pode entregar o que eu quero, então eu vou naquilo que eu quero. Então isso satisfaz muito mais do que você ter que lidar com a realidade, né? Que muitas vezes dentro de Exatamente. casa Esses está um clima. atalhinhos aí que a gente pega, que às vezes nos desvia do nosso foco, né? Que é Exatamente. Jesus Cristo, né? Que é a nossa, é o Espírito Santo em nós, né? E ele está cheio desses atalhos, né? Porque você acessa uma pasta aqui, outra ali, vai abrindo de acordo com o que você vai se colocando ali, de acordo com o que você curte, ou olha, ou passa mais tempo na tela. Então, é uma gama muito grande, né? E como vem coisas boas, também as ruins também vão adentrar aquilo. Então, é uma porta aberta muito grande e a gente tem que saber. Eu não estou aqui para apontar ou criticar ou julgar qualquer tipo de pessoa. Não, não é esse o intuito. O intuito é nós acharmos um ponto de equilíbrio para tudo isso. Sabe, um ponto onde você possa fazer a tua parte dentro do teu lar, estar junto com a tua esposa, ter um momento com ela, um momento realmente que seja só você e ela, um momento de conversa, seja na sua mesa, ou seja um tempo de qualidade, ou um sair, ou largar o celular de lado, combinar esse momento, sabe? Porque senão vai indo, uma hora está um, outra hora está outra. Às vezes você fica a manhã inteira sem pegar no celular, a hora que você pega é como que nem se estivesse no serviço e o patrão passasse, né? E aí você fica, né? Pô, o cara não sai do celular, cara, mas você acabou de pegar, mas infelizmente te pegou ali no Fraga, né? E é muito interessante isso, cara. Então, é esse tempo, sabe, você sair um pouco realmente dessa rotina, né, digital e viver realmente o que nós vivíamos antes, quando nós não tínhamos celular. Tem muita gente que não conviveu com esse tempo, mas era um tempo de muito, muito legal. Hoje a gente consegue ver que era um tempo de muita qualidade, né, que nós É, perdemos ao longo do caminho. tipo, Pode era um falar. tempo de uma conexão maior, né? Dentro da casa, com a família, né, Décio? Sim, Com o marido e esposa, os filhos, né? Hoje, sim, nós, além de nós termos muitas coisas para fazer, a gente ainda tem que dividir o nosso tempo com o celular, porque, por exemplo, quem trabalha com celular, às vezes eu tô aqui em casa no celular, né? E o marido às vezes reclamava, falava, nossa, mas você não sai desse celular. Aí eu falava, mas eu tô fazendo tal coisa, quer dizer, eu tô às vezes montando uma escala, às vezes eu tô fazendo uma pauta, às vezes eu tô preparando os posts aqui para o Instagram. É um trabalho praticamente, né? Porque isso gasta um tempo, né? Então a gente já tinha tantas demandas, agora tem essa de lidar com essa informação toda que a gente tem acesso. Eu acredito que é necessário um equilíbrio, né? Um exato. equilíbrio em tudo que a gente faz, né? E saber quem são as prioridades, né, pastor? Sim. E exatamente isso, Rita, esse é o ponto que eu queria chegar, que é exatamente aquilo que você está fazendo e o que representa para o teu cônjuge que você está fazendo. Que você acabou de falar, eu estou fazendo coisas como se fosse um trabalho, mas para ele está chegando isso que você está fazendo coisas como um trabalho, sabe? É, Esse é o grande equilíbrio, né? Porque nem sempre a gente fala a mesma língua. O homem tem uma possibilidade tremenda de falar coisas que a mulher não compreende. E exatamente da mesma maneira a mulher com o homem.
Então, nós temos que estar muito bem conectados com o Espírito Santo para sabermos exatamente o que está acontecendo aqui, né? Que nem a Areia, ela pesquisa muitas coisas, totalmente, ela está ali no celular, ela está sempre pesquisando alguma coisa, né? Pesquisando um lugar para a gente ir, ou pesquisando um restaurante para a gente poder dar uma saidinha, ou pesquisando uma roupa, tal, porque hoje você faz tudo pela internet, né? É Muitas vezes verdade. você... É interessante, né, pastor, que apesar de toda a rapidez que a internet nos dá, a gente gasta muito tempo ali, né? Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa de uma roupa. Meu, no mínimo 1h30 você vai ficar olhando ali, olha, olha, não é? Ver preço, ver qualidade, ver comentários das pessoas, se a loja é boa, se entrega mesmo, não é? Se a gente não tá caindo num golpe. Nossa, quando você vê, já foi. Exatamente, Rita, é verdade. E aí, o que que representa isso, né? Esse tempo todo, aí você vai falar qualquer coisinha, falar assim, você não fez tal coisa para mim? Eu falo assim, pô, mas você ficou 1h30 lá no celular, sabe? Você já vai vendo como já tem um desgaste aí, né? Já sai uma faísca, né, pastor? Isso aí. E aí é nesse momento que tem que entrar essa palavra branda, sabe? Esse momento de, poxa, mas o que que ela estava fazendo no celular, né? Por que que eu não fiz aquilo que ela me pediu, sabe? Essa interação, esse momento, e é o que eu falo, se você consegue fazer com que um momento do teu dia você saia do celular e tenha uma conversa, tenha um contato, tenha um bate-papo ali, essas coisas vão se minimizando. Porque você mesmo fala assim, olha, eu tenho que fazer uma pesquisa de tal coisa lá no seu... Você já sabe o que a pessoa está fazendo ali. Você já sabe que Sim. ela vai gastar um tempo com aquilo, né? Então, são coisas que eu falo, sempre que a gente revela alguma coisa, que a gente expõe alguma coisa, aquela dificuldade que nós temos entre os nossos irmãos, em comunhão, nós temos uma resposta de Deus. Fica mais fácil de tratar aqui, sabe? Isso é muito importante, porque às vezes a gente esconde, fala assim, não, minha casa está tudo em ordem, está tudo maravilhoso, está tudo bem. Nós temos problema, gente, sabe? Nós não buscamos, eu sempre brinco, falo, né, pessoal, não busco a perfeição, porque eu não vou chegar nisso. Eu sou falho, né? Então eu falo, mas o espírito tratável, como diz na palavra, é aquele que erra, mas na próxima vez ele pode até ser que ele venha a errar, mas de uma maneira menor. E ele vai sempre se aprimorando até chegar ao ponto de não errar mais naquilo. Ter outras situações e ir tratando, ser tratável isso, não aquela coisa, não, é assim mesmo e eu não vou mudar. Eu não tenho intuição nenhuma de mudar, é o meu jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, como diz a música lá, né? Eu não confio nisso, não. Eu não acredito nisso, não. Eu Crente acho que Deus, Gabriela, né? isso, sempre a gente tem que mudar. E nós temos que estar aberto a mudanças, tá? Porque a mudança é importante, nos traz um evoluir, tanto espiritualmente, na palavra de Deus, como fisicamente, como nossos relacionamentos. E o nosso relacionamento dentro do lar, ele é primordial para que nós tenhamos outros relacionamentos bem-sucedidos lá fora, né? Dentro da igreja, dentro do trabalho e em outra comunidade qualquer que for. Pastor, sabe uma coisa assim que às vezes eu percebo, né? Não percebo só na vida dos outros, percebo também na minha, né? E tenho lutado para que isso não permaneça, né, dentro da minha vida, né? Da minha vida conjugal. Às vezes eu tenho uma impressão, não sei se você já teve essa impressão, que mesmo dentro da casa, mesmo no lugar que a gente é mais vulnerável, que é dentro da nossa casa, que o nosso cônjuge nos conhece de frente, de costa, de tudo que é jeito, no mais íntimo possível, é ele que nos conhece, é ela que conhece o seu marido, a gente parece que está armado. Normalmente os guerreiros, eles tiram as armaduras antes de entrar dentro de casa, mas a impressão que eu tenho é que às vezes nós casados permanecemos de armadura dentro de casa. Então qualquer atitude do outro, qualquer palavra já está pronto para dar uma flechada, uma palavra já sai como um dardo ali para ferir o outro, para entristecer. Então, eu entendo que falta, às vezes, humildade, né? E a gente entender essa questão da prioridade. Eu ainda vou bater em cima dessa tecla.
O que é prioridade na sua vida? Ah, a prioridade na minha vida é, depois de Jesus, o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento com os meus filhos. Então, se essas são as prioridades, eu preciso receber o que o outro fala, não armada, mas com sensibilidade para entender o que ele está falando, porque às vezes nós ouvimos, mas não entendemos, né? A gente ouve, mas não entendeu. Ou então ouve já com um filtro que já está condenando, que já está acusando, que já está rejeitando o que o outro está falando. Então, eu acredito que a questão do conectados com o mundo e desconectados em casa, com o mundo você lida superficialmente, mas dentro de casa você lida profundamente. Tudo que o Luiz fala, para mim, é importante. Às vezes ele brinca comigo, ele fala assim, nossa, mas eu estou fazendo uma brincadeira, você está levando a sério? Eu falei, porque eu levo tudo a sério que ele fala. Porque para mim é importante o que ele fala, não é? Então, e lá fora não, lá no mundo eu tô ouvindo e é tudo superficial. Raras, algumas pessoas lá do mundo têm um acesso numa profundidade de assuntos, de relacionamento comigo, mas nem todas. Então, conectar, é mais fácil estar conectado lá fora do que dentro de casa. Exatamente, Rita. Você falou, você tocou num ponto que é extremamente importante também. A gente parece que está sempre com uma caixa de fósforo na mão e o palito já pronto para riscar, É né? Pronto verdade. para pôr fogo na coisa. E isso reflete o que nós vivemos realmente nas redes sociais, que é uma intolerância total, né? Porque simplesmente a pessoa tem uma opinião diferente da tua, você já quer quebrar ela, né? Já quer arrebentar ela, né? E isso em tudo, em todos os parâmetros, parâmetros família, parâmetros religião, parâmetros política, parâmetros futebol, em tudo, sabe? Então vivemos essa em cima de um barril de pólvora, um peso muito grande dentro dos nossos lares, né? Eu sempre falo isso com a Aretusa, nós temos que viver mais leves, né? Nós tínhamos esse viver mais leves lá atrás, quando nós não tínhamos toda essa parafernália que nós temos. Nós ganhamos muito em benefício de tecnologia, né? Muito conforto. Estamos hoje cercados de tudo que é bom e do melhor, né? Mesmo que você não tenha acesso a tudo, mas você tem acesso a uma grande gama de coisas que você não tinha nem sabia que existia. Hoje está tudo aberto aí, escancarado, até as coisas ruins. Até É, um mal se levantou de uma tal maneira, né? Nós estamos vivendo, hoje é um dia totalmente atípico, né? 31 de outubro, Halloween, e todo mundo é o que pode fazer, vamos fazer, né? E não é bem assim. Então a gente tem que ter uma vivência um pouco mais leve, uma mais tranquila, sabe? Se desarmar, como você realmente falou, tirar as armaduras quando a gente chega em casa, porque nós chegamos realmente armados para conversar, armados para nos relacionar, armados para nos tocar. E isso é prejudicial a nós, né? Quando Jesus diz lá com uma grandeza tão uma propriedade tremenda, mas com um carinho enorme, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por que, né, andando assim tão armado, tão duro, tão pesado, né? Eu acho que esse é realmente esse ponto de equilíbrio que nós temos que buscar. E essas nossas situações, esses nossos bate-papos, esses encontros são exatamente para isso, para trazer leveza a toda essa situação que nós vivemos, né? A toda essa armadura que nós nos colocamos ao longo dos tempos, né? E não temos tolerância para nada, empatia por nada, procrastinar para fazer tudo, sabe? Então é. são essas coisas. Porque esse conectar com o mundo, ele é como deixa a vida me levar, né? Você vai no fluxo com todo mundo vê, todo mundo assiste, todo mundo faz, tal. Lembra do Morango do Amor, né? Meu, foi Verdade. uma febre aquilo. Cadê o Morango do Amor, gente? Cadê ele? Onde ele tá? O que Passou. aconteceu com ele? Quer Exato. dizer, são coisas passageiras, são coisas superficiais. Agora, a realidade é você e sua casa. A realidade é isso que você convive todo dia,
né? Que você tá construindo um relacionamento, uma família, você, seus filhos, seu cônjuge. Essa é a realidade, essa é a vida verdadeira. E muitas vezes nós estamos mais conectados com o mundo, por quê? Porque conexão com o mundo não exige nada de você, não exige uma mudança. As pessoas gostam de você do jeito que você é, porque elas não têm intimidade com você. Elas não têm como apontar o dedo para você. Mas dentro de casa todo mundo te conhece, né? Você vai ter que mudar, você vai ter que melhorar, você vai ter que ser profundo, profunda naquilo que você trata dentro da sua casa. Senão a coisa não muda, senão as coisas não acontecem. E aí, pastor, tem gente que está preferindo viver na superficialidade, na ilusão do que a gente vê nas redes sociais, do que a gente vê na internet. Mas Jesus não nos chamou para isso, não é mesmo? Exatamente. Rita, e eu falo que nessa conexão toda, né, nessas vivências todas, muitas vezes você para de viver a tua vida para viver a vida dos outros. A vida daquele artista, a vida daquele cara que você admira, daquele pregador, daquele pastor, daquele apóstolo, né? E você está vivendo a vida, mas você está conectado com o céu, né? Eu vejo nós buscarmos tanto por avivamento, mas em primeiro lugar, você crê nesse avivamento para você tentar viver qualquer coisa? Eu acho que a palavra central da Bíblia que fala é impossível agradar a Deus sem fé é muito profunda. Vai muito mais além do que a gente imagina. Sabe, tudo isso que eu estou vivendo, que eu quero viver com Jesus, mas eu acredito que eu possa viver? Eu acredito realmente no sobrenatural de Deus? Eu acredito que Ele possa fazer por mim isso? Tem que partir daí. Sem fé, não vamos a lugar nenhum. Nós temos que ter a fé. Eu estou vivendo isso na minha casa, mas eu tenho fé que isso vai mudar, que isso vai se transformar pelo sangue de Jesus, porque há poder no nome de Jesus Cristo e eu creio nesse poder. Eu não fico duvidando se ele morreu na cruz ou se ele não morreu na cruz, se o sangue derramado dele me salvou ou não. A principal sobrenatural de Deus é a salvação. E eu recebi a salvação quando ele morreu na cruz. Ele era o Filho de Deus vivo que esteve aqui conosco e morreu por nós. Sabe? Então, essa mensagem central da Bíblia tem que estar pulsando dentro do meu coração, para que aí sim haja mudança. Porque sem isso nós não vamos ter mudança. Sem crer, sem achar que vai acontecer, vai fazer. A mesma coisa quando nós olhamos em todas as circunstâncias ao redor. Tudo que nós olhamos é contrário àquilo que nós vivemos como cristãos. Família, amor, pátria, tudo isso está ligado diretamente. Agora, se nós não cremos, a palavra de Deus diz assim: eu tenho que me colocar com coisas que me trazem esperança. A esperança de mudança, a esperança de transformação, a esperança de um casamento melhor, a esperança de uma vida unida, de ter conversas, de ter tempo de qualidade. Então eu tenho que buscar isso como busco o Senhor. E buscando o Senhor vai fazer essas mudanças. É verdade. O comentário que o Leandro fez aqui, achei bem legal, né? Ó, desconectar do mundo e nos conectar na mesa através da comunicação, comunhão. É O Leandro é verdade, um gente, cara porque fora de série. a casa é a nossa principal, é o nosso principal, é a nossa prioridade, a nossa casa, a nossa família. Não é? Você não casou? Você queria tanto casar? Você queria casar, pastor Décio? Exatamente como eu queria, cara. Então, eu também quis tanto. Aí agora a gente lida com o nosso relacionamento conjugal de maneira superficial, né? Tinha um pastor que ele já partiu, está com o Senhor agora, o pastor Luiz Palotti, esposo da pastora Helenice. Ele sempre falava assim, aqui da nossa igreja, né? Ele sempre brinca, nas mensagens dele, ele falava assim: agora eu não quero brincar mais. Gente, você entrou nessa aliança de casamento, você vai ter que. Não tem essa, cara. Não tem como voltar. É os dois juntos, unidos, né? Construindo isso daí, mas tendo bem claro que vocês são prioridade. Depois de Jesus, a maior prioridade é o nosso cônjuge. Depois os filhos, não é? Depois o trabalho, depois a igreja, depois Sim. o ministério, não é?
Então, assim, é conectar dentro de casa mesmo, porque, Odécio, sabe o que eu penso? Eu sempre lembro desse, sabe o período que o povo estava, que a Bíblia conta que eles estavam para sair do Egito, para entrar, para sair do Egito, né, em direção a Canaã? Eu fico pensando, naquele período das pragas, quando, na última praga que o Senhor vai visitar o Egito e vai recolher todos os primogênitos, né? Que é mandado, o Senhor pede para eles ungir os umbrais das portas, ungir não, passar o sangue do cordeiro, né? Nos umbrais das portas. Você imagina que nível de conexão houve nesse tempo com as famílias dentro das casas? Gente, eu entendo que são esses dias que nós estamos vivendo. É isso, sabe, irmãos? Assim, olha, o sangue de Jesus já está sobre nós. Profeticamente, estava para vir uma praga terrível sobre o Egito. Não é verdade? Foi a atacada final para tirar Israel de lá. Mas o Israel precisava estar protegido. A proteção deles era o sangue do cordeiro, passado na porta. Era comer aquele cordeiro juntos em família. Tinha que ser um cordeiro que desse para a família toda. Então, pensa nesse nível de conexão familiar que precisou haver. Irmão, não era para estar na casa do outro, cada família nas suas casas comendo o seu cordeiro, celebrando ali a Páscoa, porque ia acontecer algo sobrenatural e poderoso, que era a retirada deles dali. A nossa retirada está para acontecer, gente. A nossa retirada está para acontecer. Jesus está voltando. Nós aguardamos o arrebatamento. E outra coisa, eu não me esqueço daquela última profecia que Malaquias declarou. Eu quero, perdão, pastor, de te interromper assim, mas eu quero só ler esse texto aqui para concluir o que eu estou falando aqui, esse nível de conexão, gente, que precisa existir dentro das nossas casas, sabe? Dentro das nossas famílias. É quando ele diz aqui, em Malaquias, capítulo, acho que é o capítulo 3, converterei o coração dos pais aos filhos. Aqui. Não estou achando aqui, gente. Quem achar, põe aí a referência para mim. Aqui que ele fala: converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e não fira a terra. É esse tipo de conexão que o Espírito Santo está querendo nos levar como família, gente. Porque aquelas famílias estavam protegidas por causa do sangue passado nos umbrais das portas, das janelas. Gente, você acha, pastor Décio, que nesse momento tinha alguma faísca saindo lá no meio deles, dentro das casas, dentro das famílias? Imagina o nível de confiança. Onde é que está a dúvida aí? Exatamente. Onde é que está a dúvida de que o sangue... eu não vou fazer não, que vou passar aquele sangue na minha porta, ou seja, acabei de pintar a portinha da minha casa, não vou nada. Não tem, gente, não tem, sabe? É seguir a palavra nua e crua, sabe? Não tem essa história de meio, não, é a confiança na palavra de Deus, sabe? Vamos para cima, é isso mesmo. E aqui, ó, seguimos. No teu livro você explica muito bem isso, né? Eu realmente falo que esse livro tem que ser um livro de cabeceira, porque você, além de esmiuçar aquela parte de Josué, que também é um cara que viveu coisas tremendas, né? Nessa mesma linha que você falou dos umbrais das portas, a travessia do Jordão e as derrubadas do muro de Jericó é uma coisa de uma fé inabalável, sabe? Uma fé que acreditava e não pensava em outra coisa. Sabia que o Senhor ia fazer. Tá? Então, é esse momento que a gente tem que fazer. Nós realmente estamos vendo, os sinais estão todos aí, como você falou, da volta de Jesus. Agora eu vou ficar aqui de braço cruzado e não vou fazer nada, só esperar, aguardar, está tudo em ordem? Não, eu tenho a minha parte para fazer, né? E a minha parte é Pastor, viver bem, viver em comunhão dentro da minha igreja, dentro dos meus irmãos, sabe? Olhando com amor, viver com amor, olhar o próximo com amor, não só com julgamentos,
por causa da roupa, por causa do sapato, por causa de como se comporta, por causa do que te falou. Não, cara, sabe? Vamos viver, vamos tirar essa névoa dos nossos olhos e olhar com clareza para o nosso irmão. O texto que eu li é Malaquias 4:6, tá bom, gente? Né? Eu queria ler nessa versão aqui, NVI. Ele fará que o coração dos pais se volte para seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Essa é uma versão NVI. Sabe, pastor, a gente passou uma situação aqui há uns meses atrás, acho que já tem um ano já, e foi assim uma coisa. E esse texto da saída do povo do Egito, essa conexão tão necessária dentro da casa, sem barreira, sem impedimento, liberando perdão, sabe, tudo na clareza. E que a gente se uniu ali em oração, sabe, assim, à mesa, mesmo depois do almoço, começamos a conversar, e aí estava todo mundo, nós estávamos todos em casa, né, naquele domingo, e aí começamos a abrir o coração, né? E aí, na hora eu senti, assim, do Espírito Santo, pergunta para eles, né, o que ele faz um desafio para eles, o que eles querem, o que precisa mudar na vida deles. Aí eu fui perguntando, falei, então, gente, já que a gente está aqui na mesa, vamos conversar um pouco, né? O que que vocês precisam? O que está acontecendo na vida de vocês que vocês precisam, né? E aí cada um foi falando, né? Olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando, está acontecendo isso no meu trabalho, eu estou vivendo isso, eu queria que fosse diferente. Olha, a gente está precisando de um carro, porque está difícil fazer isso, fazer aquilo, tal. E aí, um de nós, eu falei, olha, alguém anota tudo isso aí que todo mundo está falando, né? E aí, um de nós anotou tudo, uma outra vez a gente gravou, né? Os pedidos ali, o que todo mundo estava falando, e aí nós oramos juntos. Olha que Olha, coisa simples, gente. Demos nossa, a mão, oramos. que Eu fiz bom. assim, olha, eu tô aqui, eu oro por esse que está aqui, esse que está aí ora pelo outro, esse ora pelo outro, e assim nós fizemos, né? E no final de tudo eu falei assim, olha, vamos orar mais um pouquinho, e se alguém tiver uma palavra, algo que Deus colocar no seu coração para liberar para o outro, você vai liberar. Uma palavra profética, tal. E foi uma dinâmica, foi uma coisa tão maravilhosa, pastor. O que aconteceu? Aqueles pedidos ficaram registrados, a gente colocou a data que a gente fez aquilo. Um liberou palavra para o outro. Olha, eu estava orando por você e me veio aquele texto bíblico que diz isso, isso, isso. Eu entendi que é assim, assim, assim. Sabe? Foi tão maravilhoso. E a gente guardou aquilo no nosso coração. E os meses foram passando, pastor. Passado alguns meses, a gente já podia ticar algumas respostas, algumas coisas. Deus mudou alguns quadros, pastor. Deus mudou completamente. A minha filha ainda estava no estágio, estava para terminar o estágio dela, ela precisava de um emprego, porque a faculdade já estava terminando. Deus abriu portas de emprego. O Mateus queria mudar de emprego. Deus abriu porta de uma outra empresa, um negócio muito bom para ele. Né? Meu marido ainda não estava aposentado, se aposentou. A gente queria um carro. Sabe, olha, me fala, gente, é difícil demais fazer isso? Jesus está exigindo algo muito difícil para nós? É aquele lance, né? Nós muitas vezes esquecemos, Jesus continua o mesmo, gente. Ele responde orações, né? Como falou o Leandro aqui, né? Comunhão em cima da mesa, né? É um culto isso, gente. Isso tem um poder tremendo, E né? o que gera de fé no coração dos Hum, filhos, gente? Você pode fazer isso com as crianças. As crianças, elas têm um coração puro. Eu creio que Deus não rejeita oração de criança. Pega o seu filho pequeno, dá a mão. Vamos orar pela vovó que está doente. Não pode. é? Desafia a fé das crianças, porque elas precisam crescer com testemunho. Sabe assim, essa conexão que precisa haver dentro de casa, por que que o inimigo está trabalhando contra essa conexão? Por que ele quer nos distrair com a internet, com as redes sociais? Porque se É, não tem conexão dentro de casa, gente, o que que a gente vai ligar na Terra? Com quem nós vamos ligar na Terra? Não é? Marido e mulher lá no quarto, no secreto, ligando a vitória, as conquistas, ligando uma mudança.
Gente, por que que o inimigo quer nos distrair com as redes sociais? Exatamente porque ele sabe que se a gente estiver conectado dentro de casa, nós somos vencedores invictos. Nós vamos superar toda barreira, toda dificuldade. Então, o que que ele faz? Ele quer nos distrair, porque nos distraindo a gente perde tempo, as nossas conexões lá fora não são profundas, e o que que acontece? A gente não alcança aquilo que Deus tem prometido para nós. É o quê? Entre o altar e a promessa. Tem um percurso a ser feito entre o altar e a promessa. Exatamente. E essa superficialidade é que não faz nós nos aproximarmos do Senhor, sabe? Porque Deus é um Deus de relacionamentos, né? Quando ele fala lá, tranca a sua porta, fecha a tua porta, no teu secreto, você vai orar em secreto eu vou te responder em secreto. Ele quer se relacionar com você. Quando isso vai à comunhão, vai para a família, isso ganha uma proporção, vira uma bomba atômica. Exatamente. Sabe? Boa palavra que você falou, proporção. Poder tremendo, sabe? Quando você ora junto, é o que eu falo, orar junto com tua esposa, nessa situação toda de celular, não celular, tempo gasto, tempo perdido, tempo ganho, ore com tua esposa, sabe? Faça um tempo de oração. Você vai ver como isso é poderoso, como isso é tremendo e como Jesus coisa. Você vai poder realmente ticar a tua listinha lá, porque o Senhor continua fazendo. O Senhor continua fazendo milagres. O Senhor continua operando no meio da família, no meio dos filhos. Uma mãozinha dessas crianças levantadas sai fogo delas, gente. É verdade. A gente não sabe o poder que uma criança tem numa oração. E a gente fala, não, é criança, depois ele aprende. Não, é desde criança que ele vai aprender, sabe? Quando ele levanta a mãozinha dele, aquele coração é puro, a inocência dele arrasta o poder de Deus. Tá? Nós temos ferramentas tremendas em nossas mãos que estão enferrujadas, gente. E nós Está dentro da nossa casa, né, pastor? Está dentro da nossa casa. Nosso inteiro dispor, Rita, sabe? Nosso inteiro dispor. E nós não fazemos. Tá dentro de casa, gente. As ferramentas estão aí. É que a gente não está aplicando, é que a gente não está usando. Mas elas estão aí. Não importa a idade dos seus filhos. A Lidiane comentou aqui que a filhinha dela de 6 anos orou pelo vô, até jejuou. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. É poder puro. É ensinar a criança no caminho. A necessidade é essa, vamos orar. Vamos colocar diante de Jesus, isso vai desafiar a fé da criança e ela vai crescer aprendendo a ter comunhão com Jesus e aprendendo que Jesus responde às orações. Então, assim, nós estamos com todas as ferramentas, né? Eu não tenho tudo. Eu preciso do meu esposo. Ele tem coisas que eu não tenho e eu tenho coisas que ele não tem. Então, quando a gente se junta numa batalha para guerrear em favor da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação, pensa a potencialidade disso. Né? Tem um texto que eu gosto muito, que fala aqui, que ele fala, né, que um perseguirá a 1000, 2 perseguirá a 10.000. Olha a proporção, porque é aliança, né, pastor? É comunhão. Eu gostei muito de você ter falado dessa questão da proporção, sabe? Porque é exatamente isso. Eu creio que Deus tem nos chamado para isso. Olha, usa o que você tem dentro da sua casa. Exatamente. É isso mesmo. Né? Então, se você tem uma conexão forte nele, íntima, né, tua, essa conexão passa para dentro de casa e junta com você, com a sua mulher, com seus filhos e com aqueles que te rodeiam, né, que nem você falou. Estávamos todos ali à mesa. Né? A minha nora, o meu genro, já está trazendo, isso já vai, né? Estamos expondo aquilo que nós falamos ali atrás, expor, né? Deus gosta daquele que se desnuda, daquele que coisa. Abraão fala para ele assim, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, ele encheu o saco do Senhor ali.
mas ele tinha essa intimidade para falar, ele tinha crédito com o Senhor para falar isso, sabe? Verdade. Ele sabia com quem ele estava falando, que podia fazer diferente naquele lugar, tá? Então, essa coisa, essa comunhão traz intimidade, essa intimidade traz o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que ao longo do caminho nós perdido, sabe? Nós tínhamos o poder do Espírito Santo em baldes, hoje nós temos em frasquinhos. Não, Senhor, é poder. Ele fala: eis que eu vou, mas eu vos darei um espírito de poder. Né? Não que eu estou procurando poder, nada disso, gente. Não confunda minhas palavras. Né? Não confunda. Mas é o Espírito de Deus sobre toda a vida. É. Eu entendo que esse chamado que Deus está fazendo para a gente voltar, né, pastor, a essa conexão dentro da casa, tão necessária, tão importante, é exatamente para romper todas as barreiras, para que as Jericós caiam e para que a gente esteja pronto para o encontro com Ele, não é? Que é o principal, gente. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. E o que todos nós queremos? Nós queremos que toda a nossa casa suba. Não importa, às vezes seu marido não é crente, seu marido não é cristão, sua esposa não é cristã. Mas olha, aqui no Brasil, se você falar para o seu marido assim, eu posso orar por você? Pode ser que num primeiro momento ele fale para você, não quero, não quero. Pode acontecer. Mas tudo bem, você ora no secreto por ele. No outro dia, passado um tempo, você fala de novo, eu posso orar por você? Gente, vai chegar uma hora que ele vai aceitar, que ele vai receber uma oração. A mesma coisa seu filho, de repente seu filho está desviado, ou seu filho não quer ir para a igreja com você, você sabe o seu lugar nesse negócio. Você sabe o valor da sua oração, da sua intercessão em favor da sua casa. Mas filho, deixa eu te abençoar antes de você sair. Para onde você está indo? Deixa eu orar por você e vou te abençoar. Deixa Deus te usar. Quer dizer, as ferramentas já estão em nós, elas já estão dentro da nossa casa. Nós temos o que nós precisamos para vencer, né? As batalhas, as dificuldades, as guerras que nós temos enfrentado. E eu entendo, sabe, pastor? Parece, né, assim, mas a gente está falando dessa conexão dentro de casa para crente. Para crente, sim. Para crente, sim, porque tem muito crente que está mais conectado lá fora do que dentro de casa. Os roubos estão acontecendo onde? É dentro de casa que estão acontecendo. Olha, a Genilda colocou o texto aqui, ó. Um só homem dentro vós persegue 1000 adversários, pois o Senhor tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Josué 23:10. Pessoalmente. Pode falar, pastor. Pessoalmente, tá vendo a palavra? Pessoalmente. É o que eu falo, a gente não toma posse das coisas. Quem está sendo roubado nesse momento? Você levantou essa questão, Rita. Quem está sendo. Nós estamos sendo roubados. Roubados de tudo, sabe? De tudo. Olha a tua volta, sabe? A família, eles dão risada na nossa cara, na nossa família, da nossa crença, da nossa fé, das nossas coisas, sabe? Então, nós temos que resgatar a nossa fé, resgatar a nossa vontade, resgatar o nosso Jesus Cristo, que morreu por nós, pelas nossas vidas. Tá? Então, não pode você simplesmente aceitando. Não, eu aceito isso, eu aceito aquilo, eu aceito aquele outro, faz parte. Não, sabe? Eu tenho o poder da oração em minhas mãos, sabe? Eu tenho o poder de transformar isso pela minha família, a começar pela minha família. Né? É verdade. É verdade. É um desafio, né, pastor? Constante, né? Porque eu não sei você, pastor Décio, mas assim, eu lembro, assim, que eu tinha uma impressão que muitas vezes ser crente era uma coisa muito voltada para fora, sabe? De falar de Jesus para ganhar as almas lá fora, de ministério lá fora, na igreja ou lá fora, no mundo. Mas, gente, tudo começa dentro de casa, tudo começa na família. E
Então, você pensa bem, Deus nos dá esse poder aí de potencialização, de poder, de graça de Deus sobre nós como família, como a Genilda colocou aí, Josué 23, né, 10. Ele nos dá essas ferramentas. E muitas vezes a nossa cabeça está só lá fora. Está só no que a gente vai alcançar lá fora. Mas aqui dentro, nós estamos totalmente desconectados, a gente não tem construído nada, a gente não tem trabalhado em favor do nosso casamento, dos nossos filhos, não é? Dos nossos netos, que é a futura geração. Sim, E não sim, é isso, gente. É dentro também, é principalmente dentro. sim. E depois fora. Porque como nós falamos lá da caixinha de fósforo, ao invés de você estar com a caixinha de fósforo na mão e um palito para botar fogo, para ter uma discussão mais acalorada, uma discussão pior ainda, né? A qualquer momento já pronto para se defender de uma coisa que ainda nem aconteceu, que você tenha essa caixinha de fósforo para botar um fogo santo na tua família. E que todos eles sejam luz, e ao sair do portão para fora, essa luz ilumine as trevas que estão lá fora. Né? Com Exatamente. exemplos, né? Exemplos de familiares, quando chegar na escolinha lá, vai falar assim: eu amo meu papai e minha mamãe. Meu papai e minha mamãe são meus amigos, sabe? Coisas que não existem mais, né? Coisas que estão sendo banalizadas. Não, lá em casa a gente come na mesa, lá em casa a gente ora, lá em casa a gente, o Espírito Santo vive e habita no meio de nós. Nós cremos em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Sabe, exemplos. Sejamos luz realmente, um monte de luzinhas, de tochas acesas, aonde quer que nós passamos. Sabe, o nosso simples exemplo vai contaminar as pessoas. Exatamente. E essa luz, Jesus mesmo falou o quê? Que ninguém traz uma lâmpada para ser colocada debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama. Essa luz é acesa no dia que você entregou sua vida para Jesus. Ela tem que brilhar dentro da sua casa e não vai brilhar embaixo da cama, ela tem que brilhar no alto. Depois vai ser impossível esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Que Aleluia. cidade é essa? É a sua casa, a sua família. Quem vai esconder isso? Como vai esconder uma família do bem, uma família de Jesus, uma família que tem que pode influenciar de maneira positiva a sociedade, o bairro que ela mora, a nação que ela está inserida? Ninguém vai esconder, gente. E nós somos muito mais fortes juntos do que separados. Sim, eu creio. Não é? Então, assim, eu vejo que o Espírito Santo, é esse o propósito da família, é esse o propósito da casa, né? Para que ela seja uma edificada sobre um monte, que ninguém apaga. É porque Jesus que é a luz. Nós não Ah, estamos sozinhos, como estava lá, né, em Josué 23, que a Genilda compartilhou, ele luta com a gente pessoalmente. Isso é tremendo, irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa obra de edificar a nossa casa, de construção da nossa família. Deus está conosco. amém. Deus está conosco. Eu lembro quando, na pandemia, né, que nós precisamos ficar em casa, a família toda ficou em casa, né? Todas as famílias ficaram em casa. E eu lembro que a impressão que eu tinha, pastor, era exatamente essa que eu falei lá atrás, dos umbrais sendo ungidos com o sangue do Cordeiro. E Amém. aquele texto, ele ficou muito, muito tempo assim, queimando no meu coração, e eu sabia que eu e a minha casa estávamos protegidos por causa do cuidado do Senhor conosco. E eu creio que isso permanece sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos trabalhar essa conexão, não é? É verdade. Olha o que Leandro escreveu aí. Amém. Tudo que Deus criou, o inimigo tenta destruir e confundir. E a família é seu principal alvo. Exatamente. Exatamente, Lê. Exatamente. E uma família protegida, né? Por isso que eles falam, a nossa casa tem que ser o nosso castelo, a nossa fortaleza. Ali dentro você tem que ter a paz, você tem que ter a tranquilidade. Então a tua casa tem que estar bem guardada, protegida. Como? Voltamos ao sangue nos umbrais das portas. O sangue de Jesus nos protegendo.
nos guardando, orando em todo o tempo. Né? A palavra de Deus é clara: orai sem cessar, buscai e achará, bata e se abrirá. Sabe, nós temos promessas e promessas e promessas do Senhor, mas onde que está o cumprimento dessa promessa? Aonde que nós temos? Né? Nós não é uma coisa que tem que arder no nosso coração, sabe? É o que eu falo. A gente podia ficar aqui uma semana falando disso. É maravilhoso, porque a família é um bem maior que a gente tem, né? Mas isso tem que arder no nosso coração. E esse ardor tem que passar para aqueles outros. Tem que ser contaminado. Que seja nós sejamos os contaminadores de uma contaminação boa, né? Não contaminados com tanta coisa ruim que a gente tem hoje, mas uma contaminação boa, aquela contaminação que purifica, aquela contaminação que fortalece a tua fé, aquela contaminação que vem e te enche de uma esperança que até então você estava sem. Tá? Essa força que a nossa família estruturada em Jesus Cristo tem que passar lá para fora. Tá? Meninos e meninas que orem, homens e mulheres que mostrem que o casamento é bênção, que casamento é maravilhoso, que casamento é união, que casamento é compreensão, é entendimento, e não essa parafernália de coisas que falam aí fora. Casamento é bênção, né? Pastor Décio, a gente já está caminhando aí para o final, mas ainda temos alguns minutinhos, né? Na sua opinião, como resgatar essa conexão dentro de casa? Como trabalhar isso? Eu acho que voltando lá no princípio de tudo que a gente falou, né? Nós não podemos deixar as ervas daninhas entrarmos dentro do nosso relacionamento, né? Celulares, tempos, palavras brandas, sabe? Você tem entendimento. Quando chegou nesse momento, está tendo desavenças, está tendo coisa, tenha um momento de oração. Peça ao Senhor direcionamentos antes de qualquer tipo de discussão. Não discuta tudo de sangue quente no mesmo momento. Às vezes é preferível você se guardar, se resgatar, se proteger num momento, escutar aquilo, vai descer. Não é fácil, gente. Eu não estou dizendo, eu não vim aqui para dizer é tudo flores, é tudo alegria, é tudo um caminho de uma vereda maravilhosa. Não. Tem íngremes, tem estrada de terra, tem poeira, tem cascalho, tem pedra no meio do caminho, tem, mas a gente consegue superar isso tudo, sabe? Então, uma palavra branda, um momento de reflexão pode mudar tudo, sabe? Não deixe, você é assim mesmo, sou mesmo e não sei o quê. Não, cara, às vezes não revide, sabe? Encare com amor, encare com carinho, sabe? Às vezes você não sabe o que a pessoa está passando lá dentro dela, às vezes ela está com uma falta de alguma coisa e aquilo está refletindo essa falta. Ela não está falando de uma coisa e você está entendendo outra coisa. Ela está tentando refletir o que está faltando para ela, o que ela está necessitando. Às vezes é um carinho, é um olhar, é uma atenção, é uma compreensão, é uma conversa. Nós temos que ter esse espírito tratável para também sabermos no momento. Eu estou falando com homens e com mulheres. Estou falando com homens de Deus e mulheres de Deus. Estou falando com esposas e maridos. E estou falando com filhos e pais. Sabe? Então é um pacote completo. Tá? Um simples detalhe pode fazer uma grande diferença na tua vida. Então, eu peço isso a Deus, Senhor, hoje eu sou o primeiro, Senhor amado, que necessito de mudança em certas áreas. E estou aqui. E quando nós confessamos aquilo que nós somos deficientes, o Senhor é fiel e justo para nos proteger, nos guardar e nos transformar. Amém, amém. É desafiador, né? E eu acredito que não existe uma pessoa com
sã que não vai admitir que é desafiador, que não é simples, não é fácil, mas é uma missão. O casamento é a nossa maior missão. É uma missão até que até que Cristo venha, até que a morte nos separe. É uma missão. Não é fácil, não é simples, mas como eu já disse anteriormente, você quis casar, você desejou isso, nós desejamos. E Então agora agora a estamos gente juntos, e é para sempre. isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, e essa busca de transformação, né, que eu creio que é também uma proposta do Evangelho, essa transformação, nascer de novo, né? Ser transformado numa nova criatura, um cidadão do céu, do reino. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. Família tem tudo a ver com o Evangelho, né? Então, é desafiador e é possível, porque nós não estamos sozinhos. Jesus está totalmente comprometido conosco nesse processo, né? Ele nunca vai nos deixar, né? Desde o início ao fim ele está conosco, né? Então, gente, eu quero, né, encerrar essa live. Ainda o pastor Décio vai orar por nós, né? Que já deu o nosso horário aí, ele vai orar pelas nossas vidas. Quero agradecer, pastor, né, por você ter aceitado o desafio, por estar aqui comigo. Foi um tempo tão precioso, nossa, foi um tempo tão bom, né? Glória a Deus. E você que está aí, né, nessa live aqui comigo, depois manda para os seus amigos, para os seus parentes, né? Compartilha, curte quando eu postar a live, vai ficar salvo aqui no meu perfil, vai ficar salvo lá no YouTube também, no meu canal chamado Chave Mestra, né? Que é um canal onde eu coloco todas as lives lá. Você pode assistir pelo YouTube. E se você quiser adquirir meu livro, né? O meu livro é R$ 35, se você comprar comigo. Aliás, só dá para comprar direto comigo. E tem aí no meu Instagram, tem o link da bio. Você clica lá, você vai entrar em contato direto comigo. E a gente combina, né? Como vai fazer a entrega, como vai ser, tá bom? Se você quiser, é um livro baseado no livro de Josué, né? E ele fala das conquistas do território do casamento, tá bom? Para noivos, casados. Eu creio que Maravilhoso. Deus vai falar poderosamente o seu coração. Sabe uma coisa que Deus tem falado comigo, pastor Décio, antes de você orar? Que esse livro ele tem muitas sementes. E que algumas pessoas são multiplicadoras de sementes. Amém. E essas pessoas vão pegar essas sementes e vão semear, vão multiplicar, vão fazer outras coisas, né? Aleluia. Vão liberar sobre a vida de outras pessoas e essa mensagem, porque eu não sou dona da mensagem, a mensagem não é minha, é de Jesus. Essa Amém. mensagem vai trazer a cura, vai trazer a restauração, vai trazer o alinhamento e vai fazer os filhos de Deus alcançarem todos os territórios que Jesus já nos deu, que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Então eu tenho orado pelos multiplicadores, né? Que esse livro chegue na mão dos multiplicadores e que Amém. eles possam multiplicar essas sementes. Eu achei tão interessante isso, pastor. Amém. Eu só pode vir do Espírito Santo, gente, porque eu não teria capacidade de pensar num negócio desse. Então eu sou muito grata ao Espírito Santo pela bondade dele, pela criatividade dele, pelo cuidado dele. E estou Que eu muito feliz sejam, hoje com essa live. que eu sejam esses, né? Desses multiplicadores. Você já está sendo, amigo. Vamos orar, gente? Gente, eu quero Vamos. agradecer demais a cada um que esteve aqui junto com a gente, os que também vão assistir depois, né? É sempre um prazer tão grande estar aqui, né? Eu falo sempre que a gente é muito mais abençoado do que abençoa, né? É verdade. Porque é muito maravilhoso isso, né? E com certeza isso nos edifica dia a dia, né? E tem uma pessoa realmente que a gente ama demais, que as nossas famílias nos conhecemos e nós não temos uma convivência, nós não estamos juntos todos os dias, nós nos vemos muito mais pela telinha, mas nós temos uma comunhão vinda do céu. É E eu tenho verdade. certeza que essa comunhão é muito forte, muito poderosa. E eu queria estar orando por você essa manhã, por você que está no seu casamento, por você que, como eu, como nós, né, eu posso incluir a pastora Rita, tem dificuldades muitas vezes, tem momentos que acha que, nossa, tenho vontade de largar tudo, sabe? Não faça isso, não faça isso. Nunca desista do seu casamento.
O casamento é para sempre, né? O casamento é maravilhoso, sabe? E a nossa família é o nosso bem maior. É o plano principal de Jesus. É o plano principal de Deus. É o projeto original que ele fez para nós. Então, tenha isso em mente, tá ok? Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, derramou seu sangue precioso por nós na cruz do Calvário. Oh, que sacrifício maravilhoso, Pai. Nunca teríamos condições, Senhor amado Pai, de ter isso se Ele não tivesse se entregue. Ele se eximiu de tudo para viver por nós, poderoso Deus, Pai. Que assim como Ele, poderoso Deus, Pai, nós sejamos luz no caminho de outras pessoas. Nós sejamos luz dentro da nossa casa. Nós criamos, Senhor, um ambiente de luz dentro do nosso lar, entre os nossos familiares, entre os nossos cônjuges, entre nossa esposa, entre os nossos maridos, entre os nossos filhos, netos, bisnetos e gerações e gerações e gerações. Eu profetizo sobre essas casas, sobre essas famílias, paz, tranquilidade, alegria, felicidade, graça do Senhor Jesus Cristo, saúde, amor, um amor verdadeiro, olhar, desejo, alegria. Oh, Santo Deus de Israel, visita cada lar, visita, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada família agora, visita pelo Brasil, pelo mundo, Senhor. O teu poder é inimaginável, o teu poder não tem fronteiras, o teu poder não tem paredes para que possa contê-lo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Alcança-se. Alcança, Senhor, de uma maneira poderosa a cada um que está assistindo, que assistirá, que será impactado, que será não por mim, não pela pastora Rita, Senhor, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Pai. Ó Santo Deus de Israel, faz sobre as famílias, Pai. Restaura famílias, Pai. Restitui amores, Pai. Restitui paixões, poderoso Deus, não só um pelos outros, mas pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro assim, Senhor, e eu creio assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Pastor, numa live passada eu falei que ia trazer os homens, né, para falar de casamento, porque as mulheres falam bastante, né, de casamento. Com certeza. E glória a Deus, né, que foi esse tempo tão precioso. Muito obrigada, pastor, por ter aceitado o desafio, por estar aqui comigo, por tudo que você liberou, né, aqui nessa live. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, né, a vida da Aretusa, sua esposa, minha amiga querida, né, do seu filho, do Cassiano, do netinho. Que Deus honre e abençoe a sua casa poderosamente. Eu quero só dar um último recadinho e aí eu vou encerrar. Gente, em nome de Jesus, semana que vem eu vou começar uma série de lives falando ainda de casamento e a gente vai falar dos casais da Bíblia, tá bom? Então, esteja orando por isso, vem participar, compartilha aí para os seus amigos, para suas amigas, e nós vamos falar um pouquinho, né? Depois eu vou te chamar de novo, Pastor Décio, para a gente falar de um dos casais da Bíblia, tá bom? Vou escolher aqui na palavra um casal e a gente vai bater um papo sobre a história deles. Então, gente, esteja aí orando, né, por esse tema e esteja também compartilhando, né, que a palavra do Senhor possa ser semeada e possa dar fruto no coração das famílias, dos casais, né? Envia aí a live para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, bom dia para vocês, bom final de semana e fica atento aí nas minhas redes sociais, aí no meu Instagram, que eu vou estar falando aí dos casais, né, da Bíblia, e vou estar postando algumas coisas, umas perguntinhas para te instigar aí a pensar em alguns assuntos, tá bom? Gente, bom dia. Paz, pastor Décio, Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Obrigado, tudo de bom. Nada, paz. Amém, Deus abençoe você.